rotura da bolsa, vamos pensar assim, se ela rompe antes do trabalho de parto, é uma rotura prematura, muito possivelmente relacionada a algum tipo de infecção, certo? Nesse caso específico, com 17 semanas, as chances de sobrevida são mínimas, porque a definição de aborto pelo Ministério da Saúde, pela OMS, são até 22 semanas. Então, teoricamente, vai ser considerado um aborto se isso acontecer. Agora, se eu tenho uma rotura da bolsa acima de 37 semanas, a viabilidade desse bebê é outra. Então, tem que ser assistido e tem que ser investigado. Outra coisa que eu sempre peço e sempre falo, o bendito exame do cotonete, é justamente para isso. Por quê? Porque 20% das vezes o paciente estoura a bolsa, rompe a bolsa antes do trabalho de parto. E se eu sei se ela é positiva ou não para o Streptococcus, eu vou ter uma conduta. Negativa ou positiva, eu vou ter a conduta. A gente também tem um tempo de nascimento. Quanto tempo tem para que meu bebê nasça depois de romper a bolsa? Estou falando de forma fisiológica e de forma segura, certo? Depois a gente vai falar mais para frente sobre parto adequado. Mas de forma segura, a pediatria está dando pulo quando passa de 18 horas da rotura da bolsa. Mesmo usando antibiótico, mesmo correndo tudo de forma protocolar, a pediatria dá pulo dessa altura com mais de 18 horas de bolsa rota. Então converse com seu médico, ele vai orientar bem sobre a segurança. O que importa sempre é a segurança do binômio, você e seu bebê. Sim, lembre-se que seu útero antes da gravidez, ele era isso. Agora ele está fazendo isso. E ao crescer, por se tratar de um órgão completamente muscular, ele vai ter toda a distorção de fibras e essas fibras vão causar cólica. A cólica sem o sangramento no início da gestação é algo aceitável. Sempre lembrando de comunicar ao seu médico, ok? Então lembre-se, ele vai fazer todo esse movimento para criar todas as fibras musculares para que depois dali ele comece a crescer. E essa distensão muscular, ela vai causar em algumas pacientes um incômodo maior. Tem paciente que tem paciente que não tem. O paciente fala, não senti absolutamente nada na primeira gestação do meu filho, agora eu estou sentindo tudo diferente. Então assim, a percepção dessa cólica varia de paciente para paciente, mas tem que entender que o crescimento uterino se dá por distribuição dessas fibras. E essas fibras podem causar essa cólica, tão conhecida cólica do primeiro trimestre. Toda a gestação inicial, nas 12 primeiras semanas, ela tem que ser bem vista. É o período mais crítico da gestação. Quando se fala em hematoma, quando se fala em descolamento, é o momento em que o óvulo começa a perfurar o útero. Isso pode ocorrer um leve sangramento na medida que isso vai sendo implantado. A partir daí tem que ser avaliado. Por quê? Porque existem uns percentuais de descolamento que são chamativos mais atenção, no sentido de predispor a aborto ou perdas. Então não é um simples descolamento, um simples hematoma, mas tem que ser avaliado em todos os sentidos, pois quaisquer que sejam, tem alguma causa e essa causa precisa ser investigada. O uso da progesterona hoje em dia, ela é difundido, só que tornou-se a progesterona uma medicação para usar nessas pacientes que têm o descolamento. A função da progesterona, na realidade, não é essa. É antes da gravidez ou até antes da implantação. Então, assim, tornou-se a progesterona uma medicação muito usada nesse sentido, mas cada caso tem que ser avaliado. O Ministério da Saúde, no seu protocolo, ele totaliza até as 42 semanas. Lógico que cada serviço tem seu protocolo, então isso tem que ser conversado com o seu obstetra, porque o obstetra também tem um protocolo a ser seguido. As 40 semanas, só quem conta é o aparelho de ultrassom. Então apenas o ultrassom vai saber as 40 semanas. Se você coloca no computador do ultrassom as 40 semanas, mais de 40 semanas ele vai dar erro. Então assim,
de acordo com o protocolo, até 42 semanas. Lógico que ao chegar com 40 semanas, o protocolo de segmento será mudado. E sim, quem define é o corpo da mulher. Lógico que o trabalho de parto é um conjunto, onde o bebê vai liberar um monte de substâncias para desencadear as contrações e, consequentemente, o trabalho de parto. Esse conjunto tem que estar pleno. Se tiver alguma coisa errada, essa engrenagem não vai funcionar. Então o obstetra está ali justamente para decidir e assistir da melhor forma possível essa engrenagem. Lembrando que é ideal sempre que o trabalho de parto se inicie após as 37 semanas, que é quando vocês estão aí no 9º mês realmente, propriamente dito. As tâmaras, elas têm a fama de serem consumidas para que entrem em trabalho de parto. Isso, na literatura, não é definido desta forma. A tâmara é um alimento rico em açúcar, então ela vai te dar combustível para poder ajudar o desenrolar do trabalho de parto. Então ela não é uma fruta que você vai comer e você vai ter iniciado o trabalho de parto. Nesse sentido, ela vai te ajudar como combustível. Não existe nenhuma recomendação científica, existe inclusive um estudo na Fetal Medicine Foundation, onde eles fizeram um levantamento com 2.500 mulheres que fizeram uso de tâmara e não uso de tâmara, e todas entraram em trabalho de parto no mesmo momento. Então assim, cuidado apenas nessa simbologia sobre as tâmaras.